E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Edital da PGE São Paulo na área, a maior das procuradorias, a maior PGE do Brasil, edital gigante, 135 vagas direto no edital, mais cadastro de reserva. Vamos analisar tudo aqui, beleza? E aí eu já adianto. Existem alguns aspectos de estratégia de estudos que são pertinentes aqui para a PGE São Paulo, mas que eu vou deixar para falar em outro vídeo, tá? Por exemplo, PGE São Paulo ou PGE Rio Grande do Norte, sabe? Tem alguns aspectos aí que vale a pena a gente discutir, mas são aspectos que dá muita conversa. Eu não quis fazer nesse aqui para essa análise de edital ficar um pouco mais enxuta. Então aqui vamos falar estritamente do edital da PGE São Paulo, mas amanhã já começa a sair esses outros vídeos aí de aspectos de estudos para a PGE São Paulo, beleza? Bora lá. A gente vai aqui analisar o edital. Primeiro, aspectos da carreira, bem tranquilos. Remuneração R$ 35.000 mais benefícios. Lá na PGE São Paulo tem honorários, mas os honorários eles são inclusos nesses 35 mil, tá? Então você não ganha honorários por fora, abre aspas, né? Ninguém ganha honorário por fora, mas enfim, não é salário mais honorário. O honorário já está dentro do salário. Essa é a formulação lá da remuneração na PGE São Paulo, tá? Então é 35 mil, muito boa, mais alguns benefícios, sabe? Por exemplo, tem benefício para fazer cursos de língua estrangeira, tem benefício para comprar material de trabalho, né? Comprar notebook, sabe? Enfim, tem alguns benefícios para pós-graduações, tem alguns benefícios legais lá na PGE São Paulo, verbas indenizatórias, ok? Ou seja, em outras palavras, de remuneração você não tem o que reclamar lá na PGE São Paulo. Acima de R$ 30.000 sempre é muito bom, né? Banca. A VUNESP, ela apenas organiza a prova. Quem faz as questões são os membros da banca própria da PGE São Paulo, que são, na sua maioria, membros da carreira, tá? Isso tem uma implicação importante nessa prova da PGE São Paulo. Essa prova da PGE São Paulo, ela é muito calcada em problemas concretos da Procuradoria, especialmente para prova discursiva e prova oral, sabe? Já aconteceu nos exames anteriores e deve acontecer novamente nesse exame de algumas questões, elas saem de problemas práticos que a procuradoria tem. E aí, só para dar um exemplo para você, ó, na área trabalhista, teve uma ação rescisória muito importante do Estado de São Paulo, que inclusive um dos autores, uma das pessoas que trabalhou nessa ação rescisória, é o examinador de trabalho e processo do trabalho. Então, assim, a chance desse assunto ser cobrado, especialmente da discursiva e na oral, é gigante, tá? Então, aqui na PGE São Paulo, vale fazer uma boa análise do edital, tá? Quem está no nosso curso Sprint Final PGE São Paulo pode ficar tranquilo que a gente já direciona o curso nesses aspectos que a gente já mapeou ser mais relevantes pelo perfil dos examinadores, ok? Não exige prática jurídica, prática profissional. Então, mesmo você que ainda está concluindo a graduação, pode fazer esse concurso. São 135 vagas no edital. 87 para ampla concorrência, 41 vagas para cotistas negros e indígenas e 7 vagas, né, para cotas PCD, tá? Olha, o que isso daqui quer dizer no fim das contas? O número de vagas na cota PCD é baixo, tá? 7 é um bom número, claro, ótimo número, mas é baixo comparado à proporção do concurso. Já na cota para negros e indígenas, nós temos uma proporção muito boa aqui, tá? 41 é bastante coisa. Então, assim, você que tem direito a essa cota, cara, dá um gás ainda mais forte nesse concurso, tá? Esse concurso é uma grande oportunidade para todo mundo que estuda para concurso de procuradoria. Para quem tem direito a essa cota, pensa que é uma oportunidade ainda um pouco melhor, tá? Porque justamente veio uma proporção grande aqui na PGE São Paulo. Bacana? Outros aspectos, tem home office lá na PGE São Paulo, tá? Você pode morar a até 100 quilômetros da sede de lotação, então você não precisa nem sequer ficar no mesmo município que você está lotado, tá? E você precisa ir à sede uma vez a cada 15 dias, pelo menos, para quem está nesse regime de home office, ok? Mas assim, teletrabalho para você morar em outro estado não tem lá na PGE São Paulo. Tá? Então você não pode ser procurador em São Paulo e morar em Pernambuco ou no Paraná, ok? Mas morar em outra cidade ali do estado de São Paulo, dentro desse raio de 100 quilômetros, pode sim. Bacana? Também tem lotação em Brasília, tá? E é possível na PGE São Paulo você ficar lotado em Brasília trabalhando em processos de Ribeirão Preto.
por exemplo, sabe? Isso acontece. Principalmente porque lá a maioria dos setores eles são temáticos, né? Não é nem por regional. Então você tem os setores trabalhistas, o setor fiscal e etc. Então, às vezes, você fica em um local, mas pegando processos de outros municípios. Então, se você tem interesse em ser lotado em Brasília, na PGE São Paulo é um pouco mais rápido do que costuma ser em outras procuradorias para você conseguir essa lotação em Brasília. Não tem teletrabalho, né, como eu disse, só tem o home office e não pode advogar, tá? Essa carreira aqui da PGE São Paulo não é uma procuradoria que permite a advocacia privada, ok? Vamos lá? Inscrições para o concurso. Começa agora, dia 20/12, quarta-feira, e vai até 18/1. Veja que o período, como a gente pega aqui Natal e Ano Novo, acaba que o período fica relativamente curto, tá? Já se inscreve logo nesse concurso, é R$ 280 o preço padrão de procuradoria, e por volta de R$ 300. É caro, mas não é absurdamente caro, é o nosso normal, né? Até o dia 22 de dezembro, tá? Você que é estudante, inclusive de pós-graduação, e ganha menos de 2 salários mínimos, pode pedir 50% de desconto nesse concurso, tá? Engraçado, concurso com desconto, né? Não tem regra de isenção, tem regra de desconto aqui, tá? Isso é conforme a lei estadual lá de São Paulo, 12.782, tá? Prova objetiva dia 25/2. Isso quer dizer uma coisa, essa prova já está em cima, tá? São mais ou menos 70 dias entre o edital e a aplicação da prova. É pouca coisa, tá? Para um concurso que tem um conteúdo programático desse tamanho, com algumas disciplinas diferentes, como nós veremos daqui a pouco, é pouco tempo. Isso quer dizer o quê na prática? Se você quer ter chance de verdade na PGE São Paulo, cara, você vai ter que pegar bem leve Natal e Ano Novo, tá? Bem leve na diversão, bem pesado nos estudos. Tem que aproveitar esses feriadões para estudar, tá? É importante aqui na PGE São Paulo. Se você é alguém que já está aprovado na AGU, você já está no nível altíssimo, aí você pode até ir um pouco mais devagar, porque você já está no nível altíssimo. Agora, quem está, vamos dizer ali, no povão, quem é assim, se estudar bem tem chance, mas se estudar mal não vai ter chance, cara, aproveita esses feriadões que fará a diferença aqui. É um período curto para você estudar para essa PGE São Paulo, tá? São 100 questões em 5 horas, 100 questões A, B, C, D, E e E. Problema aqui, historicamente a prova da PGE São Paulo é grande, tá? O último concurso com 90 questões, veja, não eram 100 questões, eram 90. A prova teve 36 páginas. É muita coisa. Comparando a AGU, as carreiras da AGU tiveram 21, 22 páginas cada prova. Então, só para você ter noção aí, em tamanho da prova, né, mais ou menos 50% a mais que a prova da AGU, para fazer dentro do mesmo tempo, 5 horas. Então, fazer as questões dentro do tempo determinado é um desafio aqui na PGE São Paulo. Recomendo que você treine fazer questões, tá? Mínimo de 50% de acertos. Para os cotistas, o mínimo é 30%, mas você pode ignorar isso daqui para a primeira fase, tá? Primeira fase vai ser nota de corte conforme o número de aprovados. E aí são 453 aprovados, mais aqueles que ficarem empatados ali na nota de corte, né? Então, essa nota de corte da PGE São Paulo vai ficar em quanto? Cara, a gente não sabe, mas com certeza é acima de 50. Historicamente, roda os 70%. Então, deve ser ali por volta de 70. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, mas com certeza acima de 50. Não pode zerar nenhuma disciplina. Na primeira fase, isso é relativamente fácil, porque você tem 9 questões por disciplina, tá? Ou 10 no caso de constitucional. Então, é um pouco difícil zerar uma disciplina aqui. Agora, para a segunda fase, isso é um complicador, eu vou chegar lá. Vale 10 pontos essa primeira fase, tá? A distribuição para as cotas aqui. 261 aprovados nessa primeira fase na ampla concorrência, 164 na cota para negros e 28 na cota para PCD. Veja que é um número bem grande, é até semelhante os dois números, né, entre ampla concorrência e a cota para negros e indígenas. Isso reforça o que eu falei agora há pouco. Esse concurso, ele é uma grande oportunidade para todo mundo. Para quem tem direito a essa cota, cara, sinceramente, eu não sei dizer quando eu vi um edital que tinha tanta vaga assim para a cota, tá? Não sei dizer, eu acho que eu nunca vi em procuradoria. Então, assim, se você tem esse direito, pô, aproveita, cara, dá o seu máximo nesse fim de ano, janeiro, fevereiro. Essa é uma oportunidade que talvez não se repita para você, sabe? Então, assim, vai forte, vai com tudo que você tem mesmo, tá?
prova discursiva ainda não tem data. Especulamos que deve acontecer de forma rápida. Esse concurso, a Procuradoria está dando sinais que quer realizar de forma rápida. Por exemplo, o tempo entre o edital e a prova é um tempo bem curto. E olha só, é até um assunto polêmico isso. O edital foi publicado antes de ser aprovado pelo Colégio de Procuradores, tá? Isso, inclusive, é um problema formal lá na PGE São Paulo. Vários conselheiros lá do colégio já se indignaram com isso, enfim, é um problema que está acontecendo hoje enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para você, ainda não tem nenhuma solução para isso, sabe? Provavelmente eu vou gravar um outro vídeo falando só dessa polêmica e ver se isso acarreta um risco de anular a prova, tá? Mas o ponto aqui é o seguinte, a Procuradoria está correndo com esse concurso, então essa discursiva deve acontecer logo, provavelmente em abril, talvez no máximo maio, tá? Talvez ainda até em março. O Chico, hoje, numa live nossa no Instagram, até levantou essa hipótese dessa prova ser em março já, a discursiva. A gente não sabe, mas o que a gente sabe é a Procuradoria quer andar rápido com cada uma dessas fases. São 2 provas discursivas no mesmo dia, tá? Na primeira prova, a gente tem uma peça processual que envolverá processo civil e mais alguma disciplina e 5 questões. Cada questão de uma disciplina diferente. E você não pode zerar nenhuma disciplina. Em outras palavras, você não pode zerar nenhuma questão nessa prova discursiva. Isso complica essa prova discursiva, complica mesmo, tá? De verdade. Assim, vai ter lá a prova e se você errar uma questão, cara, erre bem, erre preenchendo a página inteira, erre colocando muita informação para você pelo menos ganhar um meio certo em alguma coisa. Porque se você zerar uma questão, você já está fora do concurso, tá? E a segunda prova discursiva é um parecer, obrigatoriamente em direito administrativo, e 4 questões. Uma característica interessante, a peça processual e o parecer valem a mesma pontuação que cada uma das questões, tá? Ou seja, não vale mais. Por isso, por uma questão de estratégia de prova, eu faria as questões primeiro, inclusive, tá? Porque como ela vale a mesma coisa que o parecer, só que é mais fácil, então eu faria a questão primeiro para já garantir uma pontuação ali e se depois na parte final tiver faltando tempo, eu tiver que correr, eu corro na peça ou no parecer que só vale a mesma pontuação aqui da questão, ok? Mínimo de 50% na nota como um todo. Para quem tem direito à cota, esse mínimo é 30% e não pode zerar nenhuma questão, tá? Permite consulta que é o vadimécum, limpo, né? Claro, sem jurisprudência, sem anotações, mas pode ter consulta. Passam apenas 227 pessoas para a prova oral. É pouco, tá? Esse número de aprovados aqui, ele significa que terá um corte violento aqui da discursiva para a prova oral. Então, essa prova discursiva, entendo eu, é o momento mais difícil desse concurso, tá? É muito fácil ser eliminado, porque você pode ser eliminado por errar uma única questão e o número de aprovados para oral é relativamente pequeno. E aí eu já vou falar para você, quem chegar nesses 227, cara, assim, só não compra o terno para posse para não zicar, tá? Mas a sua chance de ser empossada é 99%. Eles devem aprovar a maioria das pessoas na prova oral, porque já é um número pequeno aqui, já vê que já é perto do número de vagas, e quem for aprovado no fim das contas, certamente estará nomeado, será nomeado. A maioria ainda 2024. Provavelmente os 135 primeiros já são nomeados em 2024, tá? E como muita gente vai passar na PGE São Paulo, vai ser aprovado na AGU, já está aprovado em outra procuradoria, vai ser aprovado em um eventual PGE Alagoas, PGE Bahia, PGE Paraná, enfim, essas outras grandes procuradorias que devem sair em breve, o fato é, quem for aprovado aqui, cara, vai ser nomeado. O seu jogo é sobreviver a cada fase, o que já é bem difícil. Tá? Mas é só isso. Não se preocupe com a vaga. Quem está em primeiro e quem está em último, estando ali aprovado a cada fase, estão todos muito bem. Prova oral, não tem data também, tá? São 11 bancas. Veja, como foi a prova oral do último concurso, 2018? Eram só 9 disciplinas, tá? Ou 9 grupos de disciplinas. Então foram 9 bancas, cada banca até 10 minutos de arguição. Aqui não foi dito quanto tempo cada banca terá. Só o que foi dito é que nenhuma banca pode zerar, tá?
Então, muito provavelmente, serão 11 bancas mesmo, porque você não pode zerar nenhuma disciplina, desculpa, não é nem nenhuma banca, você não pode zerar nenhuma disciplina. Então, provavelmente nós teremos uma banca para cada disciplina, serão 11 pequenas provas orais. É uma prova oral pesada também, tá? Complicada de fazer aqui, mas não se preocupe com isso. Prova oral a gente treina. Se você tem conteúdo para chegar na prova oral, você tem conteúdo para passar pela prova oral, tá? Isso é uma regra inabalável, assim. É treino, você vai ficar nervoso, todo mundo vai, só não fica nervoso para a prova oral quem é muito psicopata, assim, sabe? Quem é pessoa normal, fica nervoso mesmo, dá tremedeira, esse é o jogo, mas você vai lá e passa. Não se preocupe com isso. Hoje, se preocupe em estudar muito nesse fim de ano, janeiro e fevereiro, para passar na objetiva, tá? Depois a gente vai resolvendo cada fase de uma vez. Você precisa ter pelo menos 50% na soma das notas e estimo eu que deve reprovar pouca gente nessa prova oral, justamente porque o número de aprovados para a prova oral já é pequeno. Só para você ter uma noção, no último concurso da PGE São Paulo, 2018, foram aprovados ao todo 226 pessoas. Aqui, no máximo, serão aprovados 227, que é os que chegarão na prova oral. Então você vê que não tem muita gordura para eles reprovarem muita gente aqui, porque senão já vão ter que fazer outro concurso o ano que vem, 2025, sabe? E é mais provável que não, que eles queiram aprovar aqui mais de 200 pessoas para fazer outro concurso só ali por volta de 2026, mais ou menos, ok? Vamos lá. Seguindo, títulos valem até 1 ponto. Título aqui na PGE São Paulo não é tão relevante, tá? Primeiro porque quem chegar na prova de título é porque está aprovado até aqui, título não reprova, só elimina, não elimina, aliás, né? Só classifica. Então, assim, você vai ser nomeado se chegou na prova de título, tá? Mas ainda assim, você pode ganhar algumas posições e talvez pegar uma lotação inicial melhor, ok? Mas não é fácil ter esses títulos aqui não. Ó. Você vê que é meio ponto para doutorado, 0,3 para mestrado, 0,3 para aprovação em concurso de docência, tá? Especificamente para concurso de docência, interessante esse título, né? 0,2 para pós-graduação que dura no mínimo 2 anos. Pelo amor de Deus, quem é que faz uma pós-graduação de 2 anos? Acho que nem, nunca vi isso. Aliás, eu já vi uma pós-graduação assim. Geralmente essas pós-graduações profissionais, estilo MBA, às vezes tem 1 ano e meio ou 2, né? Mas assim, raríssimo concurseiro fazer isso. Pouquíssima gente vai ter esse título. 0,2 para obra jurídica individual. Esse é um título que eu acho que muita gente vai ter, porque muita gente publica a própria monografia como livro para ganhar pontuação de título, né? 0,02 para exercício de cargo na administração pública por ano. Aqui muita gente vai ter, muita gente é servidor público. E 0,1 para estágio, só que só conta estágio na própria PGE São Paulo, tá? Essa prova de títulos, na moral, esqueça, tá? Não faz grande diferença, só muda um pouquinho a classificação. Como ela nem é tão relevante, as pessoas nem vão tão atrás. Então, mesmo você não tendo título nenhum, você perde poucas colocações. E, como eu disse, todo mundo que chegar nessa prova de título será nomeado. Não tenho dúvida quanto a isso. O difícil é chegar aqui. Chegando aqui vai ser nomeado. Conteúdo programático. Conteúdo programático grande, tá? Vamos lá. Começando pelo nosso básico, constitucional 10 questões, todas as outras têm 9 questões. Administrativo, processo civil, tributário, civil e direito de pessoal e previdenciário público. Talvez você ache que não sabe nada de direito de pessoal e previdenciário público, mas você está errado, tá? Se você estuda constitucional e administrativo, e você estuda, para estar vendo esse canal aqui, com certeza você estuda, você sabe muita coisa de direito pessoal e previdenciário público, tá? Essa disciplina ela é um desmembramento ali daquilo que a gente estuda, Estatuto de Servidores, Estatuto dos Servidores Militares, regras de aposentadoria, aí você pega a reforma da Previdência, você pega ali as emendas constitucionais já do governo Fernando Henrique, ainda emenda constitucional 19 e 20, enfim, são assuntos que você estuda em constitucional e administrativo, aqui eles estão agrupados em uma disciplina específica. Isso quer dizer o quê? Que você tem que dar uma atenção especial aqui, tá? Porque é um conteúdo programático, abre aspas, relativamente pequeno comparado a outros e que vale 9 questões, vale muita coisa na sua prova. Mas, direito ambiental, 9 questões. Olha, interessante isso, cara. Esse concurso da PGE São Paulo é um concurso para você dar muita atenção para as disciplinas periféricas, tá? Por exemplo, ambiental. Ambiental, todo mundo que estuda para procuradoria estuda um pouco de ambiental. Dificilmente a gente é bom em ambiental, sabe? Geralmente a gente leva ali. Aqui na PGE São Paulo é sua oportunidade de ficar bom em ambiental. Por quê? Olha só, ambiental, cara, tem o mesmo peso de processo civil.
E processo civil é uma vida para você aprender processo civil. Ambiental não, cara. Se você fizer um reta final bem legal agora, você aprende muita coisa de ambiental, lê as leis, inclusive as leis locais, tá? Tem muita norma local lá. Dá para você ir muito bem em 9 questões, é muita coisa. 9 questões de trabalho e processo do trabalho, 9 questões de financeiro, econômico e empresarial público. Eu até deixei de vermelho aqui o que eu considero as disciplinas estranhas desse edital, tá? Econômico é estranho, mas é um pouquinho mais comum, cai na AGU e tudo mais. Empresarial público, aqui também é um assunto que você acha que não sabe nada, mas você sabe alguma coisa, tá? Empresarial público, a gente estuda um pouco dentro de administrativo, normas ali para as empresas estatais, normas para participação do Estado dentro de empresas privadas, não estatais, sabe? Enfim, são coisas que você já tem uma noção, claro, você vai aperfeiçoar agora, a partir nessa reta final. Se você for aluno do Sprint Final Revisão PGE, pode ficar tranquilo, tudo que você precisa de empresarial público vai estar lá no curso para você, tá? Da mesma forma, direitos humanos e filosofia e sociologia. Veja, quem estuda para a procuradoria não sabe nada de direitos humanos. Essa é uma regra quase que sem exceção. Tem exceção, claro, mas a regra é a gente não saber nada de direitos humanos. E direitos humanos não é tão grande assim. Então, assim, dá para você fazer agora 2 meses de estudo bem intensivo e pegar grande parte dessas 9 questões de direitos humanos, tá? E aí, tem vários aspectos relevantes para você ver aqui, especialmente, tá? Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. A Flávia Piovesan, que é uma das maiores doutrinadoras do Brasil, que já foi juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é procuradora no estado de São Paulo. Então, assim, vale muito a pena você dar atenção para esse sistema interamericano, tá? Filosofia e sociologia, o conteúdo programático fez uma coisa diferente até. Ao invés de trazer os assuntos, ele trouxe bibliografia, ele trouxe os livros. Eu achei, inclusive, que eles mandaram bem nisso aí. Nesse tipo de assunto, é melhor você trazer o livro do que trazer o assunto, assim, né? Mas, e aí recomendação minha para você, não leia esses livros para a primeira fase, tá? Por quê? Porque você tem outras coisas para estudar. E aí, então, eu vou deixar de estudar filosofia e sociologia? Não. Você vai estudar materiais resumidos para isso. Se você está perdidão, não sabe por onde estudar, você vai procurar livro, tá? Ali no site da editora Juspod, você acha. Vai ver as aulas que a gente tem e vai pesquisar no Google, aliás. Mas, se você é aluno do Sprint Final Revisão PGE da PGE São Paulo, tá? Aí nós temos material completo para você. Inclusive, já está disponível, por exemplo, o material de Foucault lá para você. Terá dos demais autores também. E temos aulas com o Lordelo, que é um dos maiores referências em estudo de sociologia e filosofia para fins de concurso jurídico. Geralmente ele dá aula para o pessoal da magistratura, né, que é quem estuda isso daqui. Procuradoria, geralmente a gente não trabalha esses assuntos, mas agora trabalhamos aqui no Revisão PGE também, especificamente para a PGE São Paulo, tá? É isso. Esse é o edital da PGE São Paulo, um ótimo edital em se tratando de número de vagas, mas um edital complicado em se tratando de conteúdo programático, tá? E pouco tempo para estudar, você tem que dar um gás forte. Se você quiser dar esse gás forte com Revisão PGE, tá aqui o nosso curso Sprint Final Revisão PGE. Agora no lançamento tá com 30% de desconto, tá? Inclusive, Jackson, já deixa o link para a galera aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá conferir o curso e tal, e qualquer dúvida que você tenha quanto à PGE São Paulo ou quanto ao curso e tal, já manda um comentário aqui embaixo que a gente te responde e vai resolvendo ponto a ponto. É isso aí, galera. Muito obrigado e vamos juntos.